Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica, eu sou coordenadora de marketing aqui do Operandi e hoje o webinar é comigo. A gente vai falar, na verdade, como se fosse um case. Nós vamos falar sobre como a equipe de marketing do Operandi usa o próprio sistema Operandi para fazer todo o nosso planejamento, acompanhar as nossas tarefas no dia a dia. Eu vou colocar a apresentação para vocês na tela e minimizar a minha imagem para a gente conseguir ver melhor o material, tá bom? Então tá, pessoal, a gente está aqui com a apresentação, então o tema do nosso webinar de hoje é como estruturar um planejamento de marketing usando os OKRs e o Operandi. Para a gente começar, eu acho importante dar um cenário de como é a nossa equipe, para vocês verem também se encaixa na realidade de vocês, né? Então tá, a nossa equipe conta comigo, então eu sou coordenadora, né? Vocês podem ver ali, Jéssica. Nós temos a Larissa, que é analista de marketing digital, a Elisa, que é analista de design, e a Ariadna, que é produtora freelancer de conteúdo. Então, além do conteúdo ser feito internamente pela Larissa, nós também temos uma produtora de conteúdo externo. E o estagiário, que nós estamos com o processo seletivo aberto agora, porque tem trabalho. Então vamos lá, para vocês terem uma noção de como era antes e por que a gente decidiu estruturar o nosso planejamento, estruturar o nosso workflow, para que a gente pudesse ter um resultado melhor no nosso dia a dia, né? A gente via que a gente fazia muito pouco de tudo e sem muita objetividade. Então, a gente tinha uma ideia, saía fazendo. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, e a gente saía executando, sem muito objetivo. Por que a gente estava fazendo aquilo? Quais resultados que a gente esperava, né? Então, que nem eu falei ali, a gente não sabia ao certo onde que a gente queria chegar com essas atividades. A gente não entendia também o que a gente deveria priorizar. Então, como a gente não tinha um planejamento, um resultado onde a gente queria chegar, a gente não tinha como priorizar se uma tarefa era mais importante que a outra para atingir um resultado. Então a gente tinha também essa sensação de bagunça, né? As meninas, as nossas analistas, elas comentavam o tempo todo, eu fico nessa sensação que eu estou sempre apagando fogo. Eu acho que acontece tanto em agências quanto em equipes de marketing, né? A gente chama de aquele trabalho paraquedas ou aquele job bomba, né? Que aparece do nada, a gente tem ideia, vamos fazer, vamos colocar para rodar. Isso não é errado, né? A gente colocar algo para rodar com uma ideia que veio do nada, não tem nada de errado com isso, mas isso tem que fazer sentido com o planejamento, com o resultado que você quer atingir, e a gente não tinha isso mapeado. Então a gente tinha a produtividade um pouquinho mais baixa também, justamente por isso, a gente não conseguia colocar tudo numa pauta e saber, depois disso eu vou fazer isso, 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 né? A gente usava muitas métricas que a gente chama de vaidade, então a gente acompanhava números que às vezes nem precisava acompanhar, porque todo mundo dizia que era bom acompanhar, vamos acompanhar, né? E isso é chamado hoje no mercado de métrica de vaidade, é uma métrica que não é extremamente importante para o teu resultado, para onde você quer chegar. Não que não seja uma métrica importante, mas às vezes é uma métrica importante para algum outro resultado, né? Algum outro momento da sua equipe. Então, ter o planejamento detalhado nos mostrou que métricas a gente precisava acompanhar. E a nossa refação também era muito alta. Como não tinha um planejamento, a gente fazia e daí não era bem isso, na verdade a ideia não estava bem estruturada e a gente acabava voltando, refazendo e diminuía muito a nossa produtividade. Então, nosso processo de marketing, eu coloquei aqui um fluxo para vocês, né? Ele é mais ou menos dividido em 8 etapas. A gente planeja, a gente define as prioridades de execução do nosso planejamento, a gente configura e lança as nossas tarefas no Operandi, a gente define os calendários de ações do trimestre, a gente faz reuniões diárias com base no Agile e no Scrum, a gente faz mensuração de resultados e uma reunião semanalmente, a gente redefine as prioridades, ou seja, dependendo do resultado, a gente vê se a gente está caminhando e se precisar a gente redefine as nossas prioridades, e no final a gente faz o fechamento dos resultados do trimestre. Para vocês terem uma noção, mais ou menos esses são os 4 métodos que a gente usa aqui dentro da equipe do Operandi. Na verdade, o método da equipe de marketing do Operandi é uma união de vários outros métodos que a gente foi pegando e conhecendo no mercado, né? A gente usa então os OKRs na parte de planejamento, a gente usa o Agile Marketing na parte de mindset, como a equipe deve pensar durante a execução do nosso planejamento, a gente usa o Scrum e o Operandi para operacionalização de tudo que a gente planejou. E aqui é um ponto importante que eu acho ressaltar, que um método, pode ser que tem gente que fique bravo com o que eu vou falar agora, mas um método, eu não acredito como gestora que um método tem que ser seguido ao pé da letra. Ele tem que ser adaptado à sua realidade, à sua equipe,
ao que faz sentido para você. O método ele é como se fosse um direcional que vai te ajudar a pensar qual que é a melhor solução para os seus problemas, né, para o que você precisa resolver dentro da sua equipe. Então, o que a gente fez aqui no Operandi? A gente começou a ler sobre vários métodos que pudessem nos ajudar a medir, a fazer nosso planejamento, depois a medir nossos resultados, entregar o nosso resultado de forma mais otimizada. E a gente foi pegando um pouquinho de cada, um pouquinho que fazia sentido dentro da nossa realidade. E no fim a gente ficou com essas quatro ferramentas e métodos. Não necessariamente essas 4 vão fazer sentido para você. Aqui a gente, como eu falei, é um case. Você vê o nosso case e vê o que faz sentido para você. Então a gente começa na parte de planejar, né? Então, como é que a gente faz o planejamento aqui no Operandi? A gente primeiro faz uma análise dos resultados do último trimestre. Os nossos planejamentos são sempre trimestrais. Esse é um direcional da metodologia de OKR. Então a gente faz esse planejamento a cada 3 meses para a gente poder ter um tempo de reação bom durante o ano. Então a gente faz uma análise do último trimestre, vê o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer que poderia ter feito, o que a gente fez e deu certo, o que a gente fez que não deu certo, o que a gente precisa melhorar. E a partir disso, a gente constrói um diagnóstico para fazer o nosso planejamento para o próximo trimestre. A partir desse diagnóstico, a gente busca por tendências de mercado. Então, a gente sai realmente lendo blogs, procurando quais são as próximas tendências de marketing para os próximos anos, meses, até semanas, às vezes, que a gente sabe que muda bem rápido, né? Então, a gente começa a mapear todas essas tendências e a gente começa a fazer sentido daquilo pra gente, né? O que faz sentido no nosso mercado, para nossa persona, para a situação atual do produto, das equipes. A gente também usa um método de planejamento, o mais conhecido é a análise SWOT, né? Que parece meio clichê falar de análise SWOT hoje em planejamento, mas ela realmente ajuda muito a gente a ter uma noção, um diagnóstico de como a gente está, né? Em questão de maturidade do nosso processo, da nossa comunicação hoje, e nos dá muitas ideias do que a gente precisa melhorar, o que são realmente oportunidades que a gente pode chegar e atuar. Então, existem outras ferramentas de planejamento que vocês podem procurar. Hoje a gente usa bastante a análise SWOT. Aí a gente define os OKRs, que vai ser o nosso próximo passo, e define as iniciativas. Então, vamos lá para os OKRs. Explicando um pouquinho para vocês o que são os OKRs, né? A sigla, ela é muito autoexplicativa, na verdade. Ela é dividida entre objetivos e key results, que são os resultados chaves, né? Ali, objetivos o O vem do inglês também, que é objectives, né? E o KR de key results. Então, nós temos os objetivos, que significa o que a gente quer alcançar, e nós temos os resultados chaves, que devem ser alcançados para a gente concluir o nosso objetivo. Explicando um pouquinho mais sobre a metodologia dos OKRs, elas foram criadas, na verdade, há bastante tempo, em 1999, então já faz 20 anos que elas estão no mercado, né? Foi criada pelo CEO da Intel, o Andrew, e, na verdade, ela ganhou força quando um dos investidores do Google reuniu os funcionários do Google numa sala. Na época, cabia os funcionários do Google em uma única sala, e ele trouxe essa metodologia que o Andrew tinha criado, mas ele trouxe de uma forma um pouquinho mais simplificada. Então, o John, não sei falar o nome dele, acho que é Deere, o John Deere, ele colocou que a metodologia, essa fórmula para definir metas devia ser eu vou medido por, ou seja, eu vou seria o nosso objetivo, eu vou alcançar tal coisa, medido por seria os nossos resultados chaves. Então, eu vou alcançar tal coisa, medido por tal métrica. Então, assim ficava fácil você definir as suas metas e fica fácil de todo mundo da empresa acompanhar isso, né? Então, para definir um objetivo, eu coloquei 2 exemplos para a gente discutir um pouquinho sobre isso, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui, não necessariamente é o objetivo do Operandi, tá, gente? São meramente ilustrativos esses objetivos, mas eu coloquei aqui porque eu acho que ajuda a ter uma noção. Então, um exemplo 1 seria alcançar a melhor taxa de conversão do meio para o fundo de funil já vistos na história da Operandi. Então, esse é o nosso objetivo. As dicas eu até coloquei na apresentação. O objetivo ele deve ser inspirador e dar uma visão clara do que queremos alcançar. A gente precisa ser coerente ao lançar os objetivos, porque a gente precisa pensar no tamanho e capacidade produtiva da nossa equipe. Mas a gente também não pode deixar de ser ambicioso, tá? Então, a gente não pode ser muito pé no chão, né? Porque senão a gente acaba se acomodando, a gente sabe que a gente vai conseguir atingir aquele objetivo,
Mas a gente também não pode ser muito viajão e colocar um objetivo que a gente sabe que a gente não tem capacidade de alcançar, porque isso realmente desmotiva a equipe, né? Então precisa achar esse balanço ideal. Então, um exemplo 2 seria assim, ó, expandir a visibilidade da nossa marca, fazendo com que grande parte do público de agência conheça ou já tenha ouvido falar da Operante. Ou seja, eu estou colocando um objetivo claro, tá muito claro onde eu quero chegar, né? Mas eu tô sendo inspiradora, mas eu também não tô colocando, eu quero pisar na lua com a Operante esse ano. Não tem como, a gente não sabe que não tem como, né? Então eu tô sendo pé no chão o suficiente, mas também tô sendo ambiciosa o suficiente. A gente vai definir um objetivo e nesse objetivo a gente vai definir quais resultados-chave a gente tem que alcançar, que vai nos indicar que o objetivo foi alcançado no final do planejamento, que seria o final do nosso trimestre aqui na Operante. Né? Então, falando daquele exemplo sobre alcançar a melhor taxa de conversão do meio para o fundo de funil. Esse é o nosso objetivo. Um exemplo de resultado-chave seria assim, alcançar uma média mensal de 100 MQLs até o fim do segundo trimestre. Então, o que é o resultado-chave? É um número e uma data. O que eu preciso alcançar, até quando, que vai ajudar o meu objetivo a ser alcançado no fim do planejamento. Os OKRs, né, a metodologia de OKR, ela não deixa tão claro quantos objetivos ou quantos resultados-chave você tem que definir para cada objetivo. Aqui no Operandi, conforme a nossa realidade, a nossa equipe, a nossa produtividade, a gente acha ideal colocar de 4 a 5 objetivos por trimestre e no máximo de 2 a 3 resultados-chave por objetivo. Porque cada resultado-chave tende a iniciar uma série de atividades que você vai ter que fazer no seu trimestre. Então, cada resultado-chave vai ter mais de 3 a 4 iniciativas, ou seja, a parte de execução mesmo que você vai fazer para alcançar aquele resultado-chave. Você tem que ver a sua capacidade produtiva, na verdade, para ver se você alcança ou não esse número de resultados-chave, né? E outro resultado-chave seria alcançar uma média mensal de 50 SQLs até o fim do segundo trimestre. Então, todos esses resultados-chave listados aqui, eles indicam o que eu quero alcançar, né? Se eu alcançar esses resultados, vai me indicar que o meu objetivo está sendo alcançado. Por isso que o resultado-chave é tão importante, porque se você não tiver como medir, como é que você sabe que no final do trimestre você alcançou os objetivos que a sua equipe definiu, né? Então, como eu falei ali, defina de 2 a 3 resultados por objetivo e a expectativa é que você alcance de 60% a 70% da meta. Se você alcançar menos que isso, o seu resultado-chave foi muito ousado, você colocou uma meta difícil de alcançar, ou seja, ela não estava realista o suficiente, e se você alcançar muito mais que isso, você não foi muito ousado, você foi pouco ambicioso. Então é importante que você, como eu falei antes, tanto para o objetivo que você alcance esse equilíbrio entre ambição e realismo, né, para definir também os seus resultados-chave. Além disso, então vocês viram que a gente fez objetivo, aí a gente definiu os resultados-chave para cada objetivo e daí agora a gente vai definir as iniciativas, ou seja, o que a gente vai realmente fazer no nosso trimestre para que esses resultados sejam alcançados e, consequentemente, os objetivos. Então, eu coloquei aqui, né, voltando para aquele objetivo que a gente falou no começo. Tô falando objetivo bastante, né, mas vai ser assim até o fim da apresentação. Alcançar a melhor taxa de conversão do meio para o fundo de funil já vistos na história do Operandi. Então, o resultado-chave seria alcançar uma média mensal de 100 MQLs até o fim do segundo trimestre. E agora a gente começa a listar as iniciativas. O que a gente vai fazer para alcançar 100 MQLs até o fim do segundo trimestre? Algumas ideias aqui que eu coloquei, né, novamente, meramente ilustrativas. Fazer um anúncio de fundo de funil no Facebook, assim a gente alcança MQLs. Fazer um e-mail marketing para a base de leads qualificados da base. Isso depende também, claro, do que você entende por MQL aí na sua empresa e na sua equipe de marketing, né? Aqui eu fiz com base pelo que a gente entende como MQL, que é um trial criado. E otimizar o processo de conversão em trial do site. Então, eu listei algumas iniciativas aqui. Novamente, pense na capacidade produtiva da sua equipe, não liste 20 milhões de iniciativas para alcançar um resultado-chave, porque se você não, você vai ficar 3 meses fazendo as iniciativas só de um resultado-chave e não vai conseguir passar para os próximos, tá? Então, aqui, gente, algumas dicas gerais, né, de quando você estiver definindo os seus OKRs. As suas metas, elas são definidas para um período de tempo mais curto.
Aqui são dicas e também são pontos positivos de você trabalhar com OKRs no seu planejamento, né? Como as suas metas são definidas num tempo mais curto, ela é mais tangível onde você pode chegar e também ela te permite corrigir um erro com mais rapidez. Se você fizer um planejamento de um semestre ou um ano, até você perceber que aquilo não está fazendo sentido, que aquilo não está te trazendo resultado, você não vai conseguir ter um tempo de ação suficiente para você recuperar o seu resultado no ano, né? Então, o OKR, por isso que ele também ajuda muito nesse mindset de agilidade, de agile, que ele permite que você tenha um tempo de reação, que você faça, teste, meça, discuta se aquilo faz sentido para a sua empresa, aqueles resultados estão sendo positivos e haja conforme os resultados. A clareza, e daí o segundo ponto é que a clareza e a simplicidade dos objetivos e resultados-chave são a base para a metodologia gerar um alto engajamento do time. O que a gente percebeu aqui na Operandi é que o time está muito mais engajado porque elas sabem exatamente onde elas precisam chegar. O que elas precisam fazer para no final do trimestre a gente alcançar os resultados que a gente se propôs, né? Então fica tudo muito mais claro, a comunicação fica muito mais transparente entre gestão e entre a nossa equipe, né? Então a gente viu o engajamento aumentar muito mais. Os resultados chaves eles são reportados semanalmente, fazendo com que seja possível antecipar o final do trimestre e recuperar-se para alcançar a meta estabelecida. Semanalmente a gente acompanha se os resultados estão sendo alcançados. Por exemplo, 100 mQLs, né? Se eu definir que eu preciso alcançar 100 mQLs no fim de um trimestre, eu vou dividir isso por 3 meses, depois dividir dos 3 meses por 4 semanas e ver quantas mQLs eu preciso alcançar por semana. Assim você vai ter uma meta semanal. No fim da semana, você vai medir e ver se você alcançou aquilo. Se você tinha uma meta de alcançar 6 mQLs naquela semana e você só alcançou 2, alguma coisa está errada, alguma coisa nas iniciativas estão erradas, que você não está conseguindo alcançar os seus resultados chaves daquela semana. Então, te dá tempo e agilidade para você conseguir agir em cima disso. Então vou fazer essa ação, vou fazer uma outra ação. Você começa a usar a sua criatividade e a sua estratégia para conseguir alcançar os resultados. Como forma de facilitar o alinhamento, o OKR é uma ferramenta que prioriza a transparência. Então, como eu falei ali de novo sobre o engajamento do time, o OKR ele fica muito claro, tá ali escrito no papel para todo mundo onde que a gente precisa chegar. O que a gente se propôs a fazer para atingir esse resultado. Então, a transparência entre o time aumenta. O gestor não fica segurando as metas, o que é preciso fazer, né? Qual que é a meta geral e depois as metas pequenas. Não, a gente define todas junto e isso fica aberto para todo mundo. Os OKRs, eles também reforçam essa cultura que está bem alta, que é data-driven, né? Ou seja, uma cultura voltada a dados, porque você faz as decisões baseadas nos resultados que você está coletando durante a semana. Então, a partir dos resultados, você toma as decisões estratégicas da sua empresa e da sua área, né? E também, ao usar o OKR, você medirá o resultado e não o esforço da tarefa. Quando a gente... planejamento é uma coisa muito complicada e meta é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente sabe o quanto a gente se esforçou e a meta não foi alcançada. Mas o OKR, ele deixa muito claro onde você tem que chegar em questão de números. Então, a gente mede realmente o resultado e não o esforço. Às vezes, a gente sabe que a gente se esforçou muito, mas o resultado não veio. Então, o esforço, ele não foi correto. O esforço não foi no ponto-chave. A gente não fez o que tinha que ser feito para alcançar o resultado. O que a gente pode fazer no próximo trimestre, na próxima semana, no próximo mês, de adaptação no nosso planejamento, para que faça sentido o nosso esforço para alcançar o resultado. Porque é sempre o resultado que será medido e não o esforço. Então, outra coisa que é legal e reforça também a transparência e o envolvimento e engajamento da equipe nos OKRs é que normalmente 40% das ações e das metas são definidas pela alta administração, ou seja, a direção, o meu caso, e o CEO da empresa, e 60% pelos demais colaboradores da área. Então, eu direciono um pouquinho algumas das nossas metas, ações e objetivos, eu trago isso para as meninas e as meninas, com base nos nossos direcionais, já vão propondo outros objetivos, outras ações, outras iniciativas. Então fica um trabalho bem em conjunto, a equipe toda está envolvida nesse processo de planejamento.
Então, voltando um pouquinho, eu já falei das iniciativas lá, mas só para reforçar, então a iniciativa é a parte tática do nosso planejamento, né? Elas são as ações que deverão ser executadas pelo time para que o resultado seja alcançado. Aqui, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, é outra metodologia que dá para usar quando você vai definir os seus resultados-chave e as suas iniciativas, é usar a metodologia SMART, que eles chamam, que é para definir realmente uma meta. Como você sabe que a sua meta ela é clara, ela é objetiva, né? Você segue um padrão, então ela tem que ser específica. A SMART, ela tá como se fosse a sigla em inglês, né, gente? Mas eu traduzi para o português para ficar claro pra gente. Então, S de específico, ela tem que ser clara, concisa e sem ambiguidade. Ela tem que ser mensurável, atingível, relevante e temporal. Ou seja, ela tem que ser clara, a gente tem que ter capacidade de medir e acompanhar o cumprimento dessa meta. Ela tem que ter potencial de se transformar em realidade, nem muito ao céu, nem muito à terra. Ela tem que ser relevante, então tem que realmente impactar o negócio, os resultados da área, e ela tem que ser temporal, eu tenho que ter um prazo para cumprir. No nosso caso, o prazo é sempre o tempo de planejamento, então são os 3 meses, né? Então, para vocês terem uma noção aqui, para eu comparar com vocês, eu defini o resultado lá que era alcançar uma média mensal de 100 mQs no fim do trimestre. Então, ela é específica? Sim, ela é bem clara, bem concisa e não tem ambiguidade. Eu vou alcançar uma média mensal, ou seja, durante todos os 3 meses do planejamento, por mês eu tenho que ter uma média de 100 mQs. Eu posso ter 60 em um, 100 em outro. Quanto que dá a média disso? Não sei, mas enfim, juntando todos os números, tem que dar uma média de 100 mQs no fim do mês, tá, pessoal? Então, é sempre importante isso, que a meta seja extremamente clara, concisa e não tenha ambiguidade. Ela é mensurável, eu coloquei o número ali, o que a gente quer atingir. Ela é atingível para a minha realidade, vocês teriam que realizar a realidade de vocês. Ela é relevante, se eu atingir uma média de 100 mQs por mês no meu trimestre, os meus resultados serão atingidos pela minha média de conversão, vai dar tudo certo no fim do trimestre, tanto no comercial quanto no CS, enfim, é relevante para o meu negócio. E ela é temporal, ou seja, eu tenho um prazo, o fim do trimestre é o limite para eu atingir essa meta. Terminamos a parte inicial, onde eu passo um pouco mais de conceito das metodologias para vocês, e vamos para a parte de executar, né? Que ferramentas que a gente usa aqui, como que a gente realmente faz a parte tática do nosso planejamento, para que a gente consiga se organizar e, no fim, ninguém saia arrancando os cabelos durante o trimestre. Então, o segundo passo seria definir prioridades de execução. A gente vai reunir todas as iniciativas que vocês mapearam lá na parte de planejamento. Aqui no nosso planejamento, dá uma média, gente, de mais ou menos 60 a 70 iniciativas. Algumas mais complexas, algumas menos complexas. A gente realmente lista tudo lá, tá? Então, vamos listando lá. Para mostrar isso para vocês melhor, eu vou mostrar para vocês aqui um template. Esse template, pessoal, ele está disponível no nosso blog. A gente vai colocar o link aqui no chat também para vocês poderem baixar. É o template que a gente realmente usa, tá? Aqui na nossa área de marketing, para que a gente faça o acompanhamento dessas atividades. Então, junto com esse template, eu uso o Operandi para que dê tudo certo durante o trimestre, né? E a gente consiga atingir os nossos resultados. A gente vai deixar o download ali para vocês, depois que vocês baixem. Se tiver alguma dúvida, é só falar com a gente. Então, para começar o nosso planejamento, eu vou aqui no indicador de prioridade. Aqui tem coisas genéricas, né? Mostrando aqui um pouquinho para vocês o template. A gente faz um calendário de ações para a gente ter uma noção mais ou menos do que vai acontecer no ano inteiro. Normalmente, quando é eventos e ações grandes, a gente planeja com mais antecedência, né? Então, a gente já coloca aqui para ter uma noção. Aí, a gente vai para o indicador de prioridade. O indicador de prioridade, essa página ela vai se renovar a cada trimestre, cada vez que você fizer um novo planejamento. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai listar todas as suas iniciativas. Você vai escrever aqui, lembrando lá, qual que era a nossa iniciativa? Vamos voltar aqui na apresentação. Aqui, ó, anúncios de fundo de funil no Facebook. Vou dar um Ctrl+C aqui. Essa é a minha iniciativa, né, do objetivo 1, aqui seria o 1, e o resultado-chave 1. Essa seria a minha iniciativa, e daí eu vou colocar aqui a minha iniciativa, Ctrl+V. Anúncios de fundo de funil no Facebook. Então, o que eu vou
Por que é importante fazer isso antes de a gente começar a jogar tudo lá no operandi e a gente define nosso calendário? Porque assim a gente sabe o que é prioridade. Às vezes a gente não sabe muito bem por onde iniciar, né, as nossas atividades. Se a gente colocar tudo nessa lista, a gente vai ter um indicador de prioridade. Ou seja, tem um número que mostra pra gente como que a gente pode iniciar a nossa execução das atividades durante o trimestre. Esse número, ele não é para ser usado a ferro e fogo, tá, gente? Ele vai te ajudar a listar essas 70, 60, 50, 100 iniciativas que tu pode ter num trimestre, mas você deve levar um pouco de bom senso também. Às vezes, aqui eu coloco como duas variáveis impacto e simplicidade de se executar uma tarefa, mas é preciso pensar, por exemplo, se uma tarefa para você conseguir medir os resultados no fim do trimestre, se não deve ser feita alguma ação já no começo do trimestre. Por exemplo, medir nível de satisfação. Eu quero que o meu nível de satisfação no fim do trimestre seja tal. Você precisa ter um nível de satisfação, então, medido no começo do trimestre. Então, uma das suas iniciativas teria que ser fazer uma pesquisa de satisfação logo no começo do trimestre. E depois, uma outra iniciativa, fazer uma pesquisa de satisfação no fim do segundo trimestre. Então, esse timing também precisa ser levado em conta, né, na hora que você estiver definindo as suas prioridades de execução. Mas aqui já ajuda num geral. Então, enfim, gente, vocês vão colocando, que nem eu tô mostrando aqui nas células, cédulas de dinheiro não, né, células. Eu tô mostrando aqui nas células todas as ações que vocês vão ter que fazer, as iniciativas. Aí aqui você vai colocando o impacto e a simplicidade. Impacto quanto mais impacto tu tem no resultado, mais você vai colocar. Aqui a gente colocou uma média, eu coloquei até uma descrição aqui, que o número seria de 1 a 5. 1 seria uma iniciativa com menos impacto, 5 seria uma iniciativa com muito impacto nos resultados. Então, eu estou dizendo aqui que os meus anúncios de fundo de funil no Facebook, eu acredito que o impacto nos resultados seriam muito grandes. Então, eu coloquei 5. A simplicidade também é baixa, né? Então, aqui, ó, número de 1 e 5. 1 seria uma iniciativa muito complexa, ou seja, ela vai, por mais, aqui você não leva em consideração os resultados dela, por mais que ela possa ter um resultado grande, se ela é uma iniciativa complexa, vai demandar tempo, vai levantar bastante gente, vai envolver várias áreas, você coloca 1, ou seja, é uma iniciativa extremamente complexa. Se ela for uma iniciativa simples, você coloca 5, que é uma iniciativa simples, fácil de ser executada e que você realmente pode colocar para rodar com agilidade. Então, você vai colocar aqui o que você acha, né, entre impacto e simplicidade. No meu caso, eu coloquei, que nem eu falei, 5 nos dois, ou seja, o meu indicador de prioridade ficou 25. Ela é uma iniciativa de alto impacto com baixa simplicidade, ele vai lá para o topo. Aqui eu tenho um filtro que está classificado de A a Z, ou seja, números maiores vão ficar por cima e números maiores por baixo. Então, se eu for fazer outra, digamos aqui, a iniciativa Y, né? O impacto é alto, não é extremo, ele é alto, eu vou colocar uma nota 3. E a minha simplicidade, ela é uma simplicidade bem alta, então eu vou colocar uma nota 5. A nota ficou 15, então ela ficou, depois que eu fizer o anúncio de fundo de funil, eu teria que ir para essa iniciativa, porque ela tem um impacto ok e ela é muito simples de fazer, muito rápido. Já essa, que é uma iniciativa, a iniciativa G, por exemplo, que o impacto é ok, mas ela é muito complexa, ela ficou uma nota 3. Então, ela não vai ser a minha prioridade de execução durante o trimestre. Já essa aqui é interessante falar, que é a iniciativa B aqui, né, gente? Que é o impacto 5 e a simplicidade 1. Ou seja, ela tem um alto impacto, mas ela é muito, muito complexa. Ela fica com uma nota 5. Então, ela vai ficar acima dessa aqui, que tem um impacto 3, mas ela também fica embaixo das que vão. Porque se você fizer várias de baixo impacto, de impacto médio, mas de simplicidade, ela tem um potencial maior de te dar mais resultado do que uma só iniciativa que, mesmo tendo alto impacto, vai demandar muito da tua equipe. Mas, claro, use do bom senso também, não fique só no número, né? Olha, não, mesmo que o número ficou baixo, eu vou colocar essa iniciativa lá pra cima, porque eu acho que o timing tá correto, agora é hora de fazer ela mesmo e tal. Não tem problema, né, gente? Isso aqui é só uma ferramenta que pode te guiar nesse processo, que pode ser bem complexo você definir essa ordem de execução, né? Então, tá, vamos lá. Definimos as nossas prioridades de execução. Aqui eu tenho uma dica, né? Vou voltar aqui para a apresentação,
que é equilibrar também a distribuição das atividades entre as simples com alto impacto e as complexas com alto impacto primeiro, deixa de menor impacto por último. Ou seja, todas que têm um baixo impacto você vai deixando por último e no teu planejamento de execução você vai equilibrando as que têm um alto impacto, mas é um pouquinho mais complexa, com as que têm baixo impacto e elas são um pouquinho mais simples de fazer. O nosso terceiro passo seria configurar e lançar essas iniciativas que são as tarefas no operante. Ou seja, já passamos por toda a parte de mindset, de pensar, né, no nosso planejamento, definimos as prioridades, aí a gente vai configurar e lançar essas tarefas lá no operante, tá? Personalizar os status conforme o fluxo de atividade. Vamos abrir o sistema aqui para a gente conversar então. Eu tô com uma conta trial aqui aberta na tela para vocês, gente, para a gente conversar. Então, vocês têm aqui, né, quem já é cliente operante, vocês vão ter essa tela. Quem não é cliente operante já pode conhecer um pouquinho do sistema, do nosso sistema e como é que ele funciona. Então, essa aqui é a nossa dashboard, né? Eu não vou me empreender em ficar explicando para vocês o sistema, né? Eu acho que não é o objetivo, tem vários outros webinars que explicam para vocês como que usa o sistema, mas eu vou falar como que a gente usa na parte de planejamento e como que a gente prepara o operante para executar durante o trimestre. Então, você vai vir aqui no seu, quem for o administrador da conta, né? Você vai vir em configurações e como eu falei aqui, a gente vai personalizar os status conforme o fluxo de atividades. Aqui vai demandar um pouquinho de vocês, deixa eu ir aqui, para Jobs. Então, você vem aqui, você está em configurações, você vem em Jobs e vai em Status. Aqui você vai, deixa eu mostrar para vocês, para quem não é cliente operante, né? Posso entender melhor o que eu estou configurando nesse momento, mas eu estou configurando a pauta status, que é essa pauta aqui. Ou seja, eu estou configurando o status de uma tarefa. Aqui o que vocês veem são todas as iniciativas, então eu estou configurando isso aqui, backlog, planejar, executar e recorrente. Aqui no Operandi a gente usa exatamente, gente, sem brincadeira nenhuma, esses são os 4 status que a gente usa na nossa conta do Operandi. Tá? Então, vocês poderiam usar isso como base se vocês acharem que cabe no fluxo de atividade de vocês, mas a gente definiu dessa forma. Tem gente que não usa recorrente, que usa backlog, to do, doing, done, né? A gente não usa o done, que seria o feito, porque quando está feito a gente conclui a tarefa no operandi, né? Ela não fica num status. Então a gente já teve esse status, mas conforme a gente foi vendo que ele era inútil, a gente resolveu tirar do nosso fluxo, né? Então vocês vão verem que é isso também. Se você não usa o operandi no seu dia a dia dessa forma, ou você vai estar começando a usar agora o operandi, né? É muito teste, gente. Vocês vão testando o workflow de vocês, ver o que funciona, o que não funciona, que as coisas vão se ajeitando, né? No caso da nossa equipe de marketing, a gente viu que esses eram os nossos status ideais. Vou explicar um pouquinho para vocês o que são esses status, né? O backlog é onde eu vou lançar todas as iniciativas no começo do trimestre. Ou seja, eu fiz todas as minhas iniciativas, lancei tudo como job ali dentro do operandi, eu vou deixar tudo em backlog, porque daí eu só vou tirando do backlog. O backlog, em tradução livre, é como se fosse o armário de iniciativas. Eu vou tirando tudo ali da minha gaveta, do meu armário, tudo que eu tenho planejado, que já está na hora de planejar e executar. Tá? Então o backlog fica tudo, todas as atividades ficam no backlog no começo, e conforme eu for fazendo o meu planejamento, rodar durante o trimestre, essas atividades vão andando para planejar, para executar. E daí as atividades que eu sei que são recorrentes, por exemplo assim, coisas que a gente sabe que o job tem que ficar lançado lá, porque ele não vai ser concluído durante o trimestre, como gestão de conteúdo do blog. A gente faz um job só para fazer toda a gestão de conteúdo do blog daquele trimestre, porque a gente faz daí por subtarefas, quando é mais específico, né? E daí a gente deixa em recorrente. Assim o job fica lá no recorrente, a gente só vai alterando as datas quando a gente precisa lembrar, né? Por exemplo, conteúdo do blog, a gente vai alterando sempre para a próxima semana, que a gente sabe que na próxima semana a gente precisa ver aquilo. Ou link building, né? Eu preciso ir atrás de parcerias de link. É um job recorrente, ele fica lá em recorrente e a gente só vai mudando a data. Então tá, voltando ali para a configuração, né, gente? Então o que vocês podem fazer? Quem não sabe fazer a configuração de job e status do operandi, vocês vão adicionar aqui, eu vou repetir aqui, né? Mas digamos que vocês poderiam fazer o to do também. Então, vocês vão lá colocar o nome to do, vão colocar
uma corzinha que interesse vocês. Eu gosto muito de cinza, vou colocar cinza. E daí vocês vão decidir também se esse status contabiliza ou não atraso. Ou seja, o backlog, gente, ele tá em backlog, ele nem entrou na pauta, então ele não pode contabilizar atraso, né? Então, vocês colocariam, se fosse backlog, por exemplo, aqui, backlog. Vocês não contabilizam atraso. Agora, se fosse um executar, ou seja, já está na pauta da tua equipe para executar, esse job não pode estar ticado aqui, que o certo seria ele contabilizar o atraso. Se não foi entregue no prazo que você colocou no próprio job, nos relatórios você vai saber quantos dias ele foi entregue atrasado, enfim, né? Então, você vai clicar salvar aqui. Então tá, daí vai aparecer para vocês aqui, ó, o status que a gente criou. Vocês viram na tela anterior que tinha uns status aqui que estavam desativados, daí eu excluí para ficar melhor para a gente ver. Então, só para vocês saberem, vocês podem ativar ou desativar um status, né? Então, ele vai sempre perguntar, porque tem jobs, se tiver job ou as iniciativas, né? Nesse status, ele vai perguntar se você quer mandar ele para outro status. Então, você seleciona para qual status você quer mandar. Você pode salvar, deixa eu pegar um aqui que eu acho que não tem jobs criados. Esse aqui, eu acho. Então, inativei. No caso, se você estiver numa empresa, por exemplo, que não é só a equipe de marketing que está usando, aqui na Operandi, por exemplo, a própria Gi, que está aí atrás gravando, né? No time de suporte, eles usam muito o Operandi também. Então, o que acontece? A gente tem vários status dentro da nossa conta do Operandi, né? O status da equipe de desenvolvimento, os status da equipe de suporte, os status da equipe de marketing, os status da equipe comercial, CS, enfim. Então, a gente identifica dentro do Operandi o status, por exemplo, os nossos status de marketing, aqui eu não coloquei, mas a gente coloca MKT-planejar. Assim, cada um sabe quais são os seus status e os jobs caem nos status corretos. E daí o que é legal, que a partir do momento que tu identifica quais são os seus status, a empresa toda pode usar, você não precisaria só ficar na área de marketing, né? Eu acredito que todas as áreas da sua empresa poderiam usar o sistema, e daí você poderia selecionar aqui nos filtros. Então, aqui vão mostrar todos os status que estão ativos nessa conta. Como aqui eu só tenho os 4 que estão ativos, só vai aparecer esses 4. Na Operandi são, assim, uns 30 status ali que aparecem ativos. Aí o que a gente faz? Cada administrador, cada gerente de cada área, ele vai lá e seleciona os status correspondentes à sua área. Então, no meu caso, digamos assim, digamos que o executário recorrente não é da minha área. Então, eu vou desativar eles e eles param de aparecer na minha pauta. Isso é muito importante. Assim, é como se cada área tivesse a sua pauta. É só você usar o filtro e você adicionar os status, porque daí você tem os jobs somente da sua área lançados na sua pauta de status. Tá, gente? Então tá, definimos os status, já definimos que isso aqui é o que a gente quer mesmo. Deixa eu voltar aqui. O executário recorrente. Então, beleza, tá tudo bonitinho aqui. Vamos fingir que na conta de vocês estão começando do zero. Não ia ter todos esses jobs lançados. Eu lancei alguns jobs só pra gente ter como material de exemplo aqui pra vocês, né? Mas então dá, estaria tudo vaziozinho aqui, bonitinho, pronto pra gente começar a lançar as iniciativas. Tá? Então vamos voltar lá. Quando a gente vai configurar o Operandi, o primeiro passo é personalizar o status conforme o fluxo de atividades. Então a gente acabou de fazer isso. O segundo passo seria criar o cliente dentro do Operandi. O que acontece aqui também? Falando para a nossa realidade e você ver se você se encaixa na realidade de vocês. Eu gosto muito de criar clientes para cada trimestre de planejamento. Assim, quando eu faço os filtros na pauta de projetos, eu consigo filtrar só os projetos de certo trimestre. Ou eu consigo só filtrar os projetos da minha área, né? Porque se eu tiver várias áreas envolvidas e você não utilizar os filtros e não utilizar clientes, vai acabar aparecendo todos os projetos de todas as áreas, o Operandi vai ficar uma bagunça. Então o Operandi te dá ferramentas para que você consiga afunilar dentro do Operandi só o que diz respeito à sua área. Então por isso que é sempre legal você achar formas de organizar suas atividades dentro do Operandi para poder usar os filtros. No nosso caso, a gente organiza por cliente. Cada cliente é um trimestre. Então, como é que a gente faz dentro do Operandi? Voltando lá, né? Então tá, como que eu vou criar esse cliente aqui dentro, né? Então, eu vou aqui em pessoas, clientes. Cliente, no meu caso, é o meu período do trimestre, né? Que seria o meu período de planejamento. Então, eu vou aqui em adicionar cliente.
Gente, vocês vão ver aqui que, nossa, tem uma infinidade de informações aqui, mas eu gosto de só usar realmente o nome aqui para eu poder me organizar. Então, eu coloco aqui, marketing, terceiro tri, 2019. Assim eu sei exatamente que todos os projetos que eu lançar que estão atrelados ao marketing terceiro tri é referente ao meu planejamento do terceiro trimestre, né? Então, beleza, eu dou um salvar aqui. Meu cliente está criado, marketing terceiro tri. Beleza, aí depois que eu lancei o cliente, eu vou criar um projeto. No Operandi, os projetos são os nossos objetivos. Ou seja, quando eu for criar um projeto, eu estou pensando naqueles objetivos que eu defini lá no planejamento. Então, vocês vão ver aqui que eu não tenho nenhum projeto criado. Então, quando eu adicionar um projeto, eu vou colocar aqui o objetivo. Digamos que eu posso até pegar o exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil junto com a nossa apresentação, né? O meu objetivo era alcançar a melhor taxa de conversão do meio para o fundo de funil. Então, para não ficar um texto enorme, né, eu coloco como meu objetivo 101. Até tem ali um exemplo já, né? Expandir a visibilidade da marca. Nesse caso, eu vou colocar alcançar a melhor taxa de conversão do meio para fundo. Deixei ele, né, bem conciso e tal, para não ficar um tamanho de nome de projeto enorme. Aí aqui que tá o pulo do gato. Vocês vão selecionar o cliente do terceiro trimestre aqui para relacionar sempre o objetivo com um tempo, né, que seria o nosso terceiro trimestre. E daí aqui no briefing a gente gosta de colocar todos os nossos resultados chaves. Então o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, vou colocar aqui, esse aqui é o meu KR1, e eu vou colocar o meu KR2, Ctrl C e Ctrl V. Meu KR2. Então é legal porque dentro do operante fica bem mapeado qual que é o meu objetivo, a que trimestre ele pertence e quais são os resultados chaves desse objetivo. Aqui pode ter KR3, KR4, enfim, quantos você achar melhor. Beleza, adicionei um projeto, eu vou salvar. Dou um salvar e eu tô vindo aqui para minha pauta de projetos. Vocês estão vendo que não apareceu nenhum projeto, né? Isso porque aqui no filtro eu tô com outro cliente selecionado, eu tava com marketing primeiro trimestre. Isso que é legal. Então, se você colocar o marketing terceiro trimestre só vai aparecer os objetivos, os projetos daquele trimestre. Então, é bem importante usar os filtros por uma questão de organização mesmo, para o operante ficar bem organizado, você não acabar se perdendo, né? Então tá, como eu falei, cada objetivo é um projeto. E daí dentro de cada projeto a gente vai lançar as nossas iniciativas. Porque os resultados-chave, ele não teria onde colocar aqui dentro do operandi. Eu só acompanho porque ele não é algo que a gente vai executar, o resultado-chave, né? Ele é realmente um resultado, eu preciso fazer outras coisas para chegar no resultado. Então eu deixo ele mapeado no briefing do projeto, e daí eu vou começar a lançar os jobs, que serão as nossas iniciativas, ou seja, o que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos ver quais eram as nossas iniciativas. Anúncios de fundo de funil. Eu vou copiar aqui. E daí, qual que também é o outro pulo do gato dentro do operante? Para a gente conseguir organizar e saber exatamente para que serve aquilo que a gente vai fazer, a gente faz uma identificação. Ou seja, essa iniciativa ela é do resultado-chave 1. Então, eu vou colocar assim, KR1, o objetivo eu já sei, eu vou saber qual que é o resultado, e vou colocar a iniciativa, anúncios de fundo de funil no Facebook. Beleza, o cliente é terceiro trimestre, o projeto é alcançar a melhor taxa de conversão, o prazo eu não vou colocar ainda, tá? E o responsável, nesse caso, digamos que eu sou a Juliana aqui nessa conta trial, eu sou a Juliana, vou colocar a Juliana.
no começo eu sempre coloco sobre minha responsabilidade os jobs, porque eu sou responsável por definir quais vão entrar na pauta ou não, conforme que a gente for discutindo juntas, né? Então eu coloco tudo como minha responsabilidade. E aqui no briefing vocês podem colocar algum tipo de informação sobre aquele job, se você já tiver. Se não, você pode ir colocando as informações um pouquinho mais detalhadas, conforme você vai colocando na pauta. Nesse caso aqui eu não vou colocar nenhuma informação, só vou dar um salvar. Como vocês podem ver, automaticamente a Juliana já foi envolvida nesse projeto. A gente já tem o número de jobs, né? Então eu tenho 0 de 1 job concluído. A gente já tem o job listado aqui, então se você usar o timesheet já vai ter o consumo de horas, vai ter as subtarefas, a data de início, o prazo, o responsável, os envolvidos e o status. Eu sempre deixo o status quando eu lanço, como eu falei anteriormente, lá no backlog. Então, toda vez que eu lançar, eu boto o status ali para backlog. Então tá, pessoal. Então, vocês vão, na verdade, seguir esse passo, esse último passo que eu fiz, com todas as iniciativas de vocês. Então, a próxima iniciativa seria o e-mail marketing para leads qualificados da base. Eu vou jogar um job no mesmo projeto. Vou colocar ali que ele também aqui, a KR1. Ctrl V. Prazo nenhum, responsabilidade minha, e vou dar um salvar. Então, ele lançou aqui. Isso eu vou fazer com todas as outras iniciativas, sendo do resultado chave 1, do resultado chave 2, do resultado chave 3, desse objetivo aqui, né? Então, o operandi, basicamente, pessoal, seria isso, né? A partir do momento que você coloca para executar, você vai pegando o job, e daí você coloca a subtarefa aqui para o seu time, né? Digamos que tem que fazer planejamento da ação. Então, eu vou colocar aqui sobre responsabilidade da Cris, no caso. Vai ser feito isso a partir de segunda-feira. Na verdade tem que ser entregue no dia 9, eu vou adicionar uma data de início, que é segunda-feira. Então, ela vai fazer essa parte de planejamento da ação entre os dias 5 e dia 9 de agosto. E eu já vou colocar aqui que já está na fase de planejamento. Então, a gente faz todo o nosso acompanhamento assim. Como é que eu defino qual job eu vou colocar na pauta delas, tá? Aí a gente vai voltar lá para aquele template. O que eu vou fazer? Vamos voltar para a apresentação aqui também. Então, o que eu fiz foi isso aqui, né? Configurei e lancei as tarefas no operandi. Eu vou para o próximo passo, que é definir o calendário de ações do trimestre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse template aqui e eu vou aqui para os OKRs. Para o calendário. Digamos que a gente está aqui, né, no segundo trimestre, a gente divide por semanas. Então, eu tenho a semana 1 de abril, a semana 2 de abril, a semana 3 e a semana 4. Foi dividido por semanas dos 3 meses desse trimestre. E o que eu faço? Conforme aqui eu defini no meu indicador de prioridades, eu vou jogando nas minhas semanas do trimestre. Então, como essa é a minha prioridade máxima, essa vai ser já a minha atividade 1 desse trimestre, anúncios de fundo de funil. Para me organizar, isso é algo totalmente pessoal que eu gosto de fazer, né? Colocar o link do job atrelado a essa planilha. Então, eu vou lá, vou pegar o link do job. Então, esse job aqui, esse link. E eu vou colocar aqui no meu calendário o link do job também. Assim, se eu tiver no calendário, eu sei exatamente qual que é o job relacionado a essa atividade aqui. E eu vou preenchendo aqui todas as iniciativas que eu tenho prevista. Outra coisa que eu gosto de fazer, porque eu acho que me dá um pouquinho mais de segurança, eu tento encaixar todas as iniciativas nos primeiros 2 meses do trimestre. Assim, eu sei que eu tenho esse buffer aqui, né, essa segurança do último trimestre do mês, porque imprevistos vão acontecer. Vão ter atividades que você não vai conseguir fazer naquela semana, vão ter atividades que vão levar mais tempo do que você previa. Então, eu tento deixar sempre um mês aqui, nesse caso aqui seria um mês sem nada, né? Tento deixar um mês sem nada, porque caso a atividade 3 da semana 4 não tenha sido concluída, eu puxo ela para fora, vou deixando aqui fora, e depois eu vou realocando ela nas semanas que eu tenho tempo. Não precisa ser para junho. Às vezes essa semana, quando você terminou a semana 1ª de maio, por exemplo, você fez tudo, então você pode pegar uma atividade que ficou de abril, né? Então você pode ir realocando dessa forma, ela fica bem fácil.
tá? Então é isso, pessoal, é assim que a gente faz a gestão. Coloco todas as minhas iniciativas aqui nesse calendário e eu vou pegando. Digamos que hoje é segunda-feira, eu vou sentar com as meninas, vou ver as atividades que a gente tem na pauta e o que a gente precisa iniciar essa semana conforme o nosso planejamento. Aí eu falei, olha, Lari, né, que é a nossa analista de marketing, eu preciso iniciar os anúncios de fundo de funil essa semana. Então, eu vou pegar esse job, vou abrir e vou colocar lá. Iniciar planejamento. Então, eu vou colocar que eu preciso fazer essa semana, né? Aqui no caso é a Cris, que eu anotei o nome da Lari ali. E vou colocar qual que é a semana. Nesse caso, era a primeira semana de abril. Vamos voltar aqui no conteúdo. Seria a primeira semana de abril. Então, segunda-feira, digamos que eu quero que ela entregue na quinta. Segunda-feira, ela vai começar a fazer esse trabalho aqui. Dou um ok aqui, que antes eu não tinha salvo. Então é isso, é assim que eu vou acompanhando, tá? Eu vou pegando aqui, dessa semana, o que está previsto e vou executando lá no Operante, porque quando eu coloquei, depois que eu joguei todas as atividades no Operante, eu vou jogar tudo aqui nessa planilha. Então eu vou ter todas essas iniciativas atreladas ao link do job lá no Operante. Gente, parece que isso aqui dá um trabalhão, meu Deus do céu, né? Que tempo que eu tenho para fazer esse planejamento. Mas tirar uma semana, mais ou menos, do nosso tempo no fim de cada trimestre, né, para planejar para o próximo, ele otimizou muito o nosso tempo durante o trimestre. A gente conseguiu alcançar resultados muito mais otimizados. Então, um tempo não é gasto, é um investimento de tempo você organizar isso dessa forma, né? Então, tá. Fizemos a definição de calendário das ações do trimestre, né? Então, eu coloquei ali que a gente tenta deixar de 2 a 3 semanas de buffer para não realocar, para a gente poder realocar atividades que não foram feitas conforme o calendário, né? Nosso quinto passo, então essa foi toda a parte de planejamento para execução, né? Então, nosso quinto passo é fazer reuniões diárias com base no Agile e no Scrum. Não vou ficar explicando o que é detalhadamente para vocês aqui, mas tem material de sobra aí na internet se vocês quiserem ler. Mas basicamente a gente faz reuniões diárias como se fosse uma reunião de pauta e de definição de prioridades e ver o que realmente faz sentido para o que a gente quer alcançar como resultado. Então, o que a gente faz? A gente se reúne todos os dias cedinho, assim que todo mundo já está na empresa, né? Ali na área de marketing. E a gente discute 4 pontos principais. O que a gente fez no último dia, se for uma segunda, o que a gente fez na sexta. Se for uma terça, o que nós fizemos na segunda. Quais são as prioridades que a gente tem para hoje? Ou seja, se é alguma coisa que ficou, que a gente precisa priorizar porque já está um pouquinho atrasado. Ou se, conforme o planejamento, eu preciso dar prioridade nisso. O que a gente vai fazer, ou seja, eu vou dar uma olhadinha lá naquela planilha para ver o que tem previsto e se tem alguma coisa me impedindo. Isso, para mim, é o ponto principal das reuniões e o que é mais interessante porque ela gera comunicação entre as pessoas do time. Então, é fácil você saber, como gestora ou como colega de trabalho que vai pegar a tarefa no próximo passo, se tem alguma coisa atrasada, se a colega, né, ou a pessoa que está com o job agora está impedida de concluir por algum motivo, então a gente pode ajudar. Eu, como gestora, eu posso tentar ajudar, me colocar naquela situação ali, ver como é que eu posso agilizar qualquer tipo de impedimento que elas têm para que possam continuar a tarefa. E o amiguinho que vai pegar o job depois não fica pensando, ela está atrasada, ela sabe exatamente o que está acontecendo e não fica aquela falta de informação. Então, as reuniões diárias são extremamente importantes por causa disso, tá? Então, é isso aí, a gente faz as reuniões diárias. Depois a gente faz mensuração de resultados semanalmente, mais a reunião. Então, no fim de cada semana, a gente faz a reunião de fechamento, diríamos assim, de sexta-feira, que a gente vê como é que foram os resultados daquela semana, se eles estão caminhando para a gente alcançar os resultados do mês e do trimestre. E a gente define se está tudo certo, se a gente tem que fazer algum tipo de adaptação no nosso planejamento, nas nossas prioridades, para que a gente consiga alcançar os resultados. Então, como eu falei aqui, eu preciso redefinir as minhas prioridades. Às vezes, gente, está tudo certo, os resultados são lindos e a gente só precisa realmente checar se esse ponto aqui, eu preciso redefinir? Não preciso? Beleza. Agora, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acaba tendo que fazer alguns ajustes, né? Esse que é o legal de toda essa metodologia, que ela não é engessada, você pode ir fazendo ajustes, você deve ir fazendo ajustes conforme o seu planejamento for andando. Então, essa etapa é bem importante, né? Você redefinir as suas prioridades de execução, redefinir prioridades de objetivo, enfim,
conforme os resultados, conforme você vê o que está acontecendo na sua empresa. E por fim, finalmente finalizando o webinar, está chegando no fim, a gente precisa ver os resultados do trimestre, ou seja, esse é todo um fechamento de um ciclo. É a hora que a equipe se une, a gente fala sobre o alcance das metas, a gente discute o que deu certo, o que a gente vai continuar fazendo, o que não deu certo e a gente precisa melhorar, e o que não deu certo e deixou de ser prioridade. Às vezes tem coisas que dão certo, mas mudou algum cenário na empresa e você não precisa mais fazer aquilo já não é tão prioridade. Então isso também precisa ser levado em conta. Esse momento de fechamento é bem de reflexão, não é pra gente ficar, não vai ter uma meta, não cumprimos, não sei o quê, não é papel do gestor também ficar apontando dedos, né? Com certeza não é isso, é o momento da equipe se unir mesmo, porque foi um trabalho conjunto desde o início, desde o planejamento. Então também é um momento de todo mundo se unir e pensar em como é que foi, se nossos esforços foram suficientes, o que a gente fez de bom, o que a gente podia ter feito melhor, né? Para que a gente possa fazer um segundo trimestre, ou um terceiro, um quarto, ou um próximo trimestre muito melhor do que o que a gente acabou de fazer. Bom, pessoal, acredito que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa metodologia, ela não veio de uma forma fácil para a nossa equipe, né? Foram vários testes, a gente tentou de várias formas e no fim isso é o que está funcionando melhor e a gente pensou, a gente precisa compartilhar isso, né? Com clientes Operandi, com quem pensa em usar o Operandi e é uma equipe de marketing, porque a nossa vida na área realmente mudou depois que a gente começou a usar essa metodologia e nos regrar dessa forma, né? Então, eu espero que vocês gostem, eu espero que seja proveitoso esse conteúdo para vocês. Eu fico, super à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Tem o meu LinkedIn, tem o meu e-mail do Operandi, que é jessica@operandi.com.br. Tem as redes sociais que vocês podem falar com a gente. Não deixem de entrar no blog. Esse conteúdo todo que a gente fez gravado, ele tá também na versão escrita no blog, né? A primeira versão desse conteúdo, na verdade, foi um blog post e depois ele foi se desenvolvendo e a gente chegou nesse webinar. Então, caso vocês queiram ver mais detalhadamente, né, sobre esse conteúdo, além da apresentação que a gente também disponibilizou nos avisos aqui na plataforma, vocês também podem ver esse conteúdo escrito, que é basicamente tudo que eu falei aqui, mas escrito. Né? Então, eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai deixar um formulário de feedback para vocês avaliarem no fim agora do webinar, devem estar colocando no chat agora. Então, se vocês puderem participar, é muito importante pra gente. O nosso objetivo é sempre trazer um conteúdo que realmente agregue para vocês, porque senão a gente está perdendo o nosso tempo e vocês, o de vocês, né, assistindo isso aqui. Então, quanto mais a gente usa esse canal, né, e vocês dão um feedback e a gente aceita e realmente melhora, a gente constrói algo juntos de uma maneira mais otimizada, né, que seja bom para todo mundo. Então, eu conto com vocês para deixar o feedback. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!